Obras de misericórdia. Mais uma vez, vamos fazer esse vídeo para você de obras de misericórdia espirituais. A obra de misericórdia de hoje é ensinar os ignorantes. Está ligada também à obra anterior, né? A nona obra que nós estamos aqui refletindo. Ensinar e corrigir. Ambas se completam. A obra de misericórdia do ensinar vai edificar as almas. É diferente das obras corporais, que são ações que a gente faz em direção ao outro, que são desprendimentos das nossas ações. As obras espirituais, elas desdobram o espírito dentro de nós. Elas têm uma atitude interna, né? A obra de misericórdia espiritual, ela vem trabalhar internamente. É importante lembrar que nós precisamos de instrução, nós precisamos conhecer. E a pior coisa para um ser humano é o estado de ignorância, porque a ignorância ela escraviza. Jesus já disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo isso, Jesus está dizendo o que para nós? Que a verdade é capaz de libertar as nossas almas da ignorância, da falta do conhecimento. Conhecer é importante porque desde a história da salvação do Antigo Testamento, Deus vem instruindo o seu povo. Deus instruiu através dos patriarcas, que são os primeiros, né, a nos ensinar as coisas de Deus. Depois, os profetas. E por fim, a plenitude do ensino vem na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez homem para nos ensinar, para nos tirar do estado de ignorância, para sermos livres. A falta do conhecimento escraviza o ser humano. Veja, quando a gente não conhece, a gente aceita qualquer coisa, né? A gente, por não conhecer, a gente não questiona, por não conhecer. Por que a educação, muitas vezes, ela não é valorizada? Porque é mais fácil, né? A gente ter um povo que vive na ignorância do que um povo letrado, do que um povo conhecedor da verdade, conhecedor das coisas. É mais difícil você enganar uma pessoa conhecedora, uma pessoa que tem muitos conhecimentos. Essa pessoa tem articulação e ela não se deixa escravizar. É diferente das pessoas que vivem no estado de ignorância. E é por isso que é importante que a gente tenha, né, a clareza e saiba que também é uma obra espiritual. Jesus quer nos ensinar. Jesus usa o seu ministério para nos ensinar, para nos tirar desse estado de aprisionamento, para que, tendo o conhecimento, eu possa ser muito mais pleno. São Paulo também falava sobre a capacidade, né, do ensino. Lá no livro dos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda sabedoria. Ensinai, admoestai-vos uns aos outros, em ação de graças a Deus. Entoe vossos corações salmos, hinos, cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes, de palavra e ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele damos graças a Deus Pai. Paulo também fala aos Colossenses a importância do conhecimento, de conhecer a verdade, de conhecer que precisamos sair desse estado de ignorância. Ser ensinado, ser instruído, não é simplesmente transmitir conhecimento, né? Muito mais. A palavra de Deus é um modo vivente, é um modo de viver, é um modo de ser. É na palavra do Senhor Deus que a gente tem o quê? Modelos éticos, morais. A moros vem do latim, que é, né, a palavra moros, que significa moral, modo de viver. É diferente do moralismo, né? Que está ligado a uma inferioridade do conhecimento. A moral, ela é a nossa base central. Uma pessoa sem moral é uma pessoa sem uma estrutura mestra, sem valores, sem limites. O conhecimento nos dá o limite.
O conhecimento nos dá os valores. Quando a gente conhece a verdade de Deus e a sua palavra, a gente vive melhor. Quando você olha lá para o conhecimento do decálogo dos 10 mandamentos, ali é uma grande estrutura de convivência social. 3 mandamentos diz respeito a Deus, nossos relacionamentos humanos com o divino, e 7 mandamentos diz respeito às nossas práticas de convivência do dia a dia, dos limites que nós temos que ter, o respeito ao outro, o respeito aos bens do outro. E isso não é simplesmente uma obra corporal, mas ela é muito mais profunda, porque ela é uma obra espiritual. A pessoa precisa ter isso dentro de si. Ela tem que ter o valor ético bíblico para que ela possa empregar isso na sua prática diária, no seu casamento, na sua rua, no seu trabalho, nos seus negócios. E é por isso que é importante essa obra de misericórdia, ensinar os ignorantes. Graças ao conhecimento que nós vamos nos elevar espiritualmente. É conhecendo o Senhor e a sua palavra que a gente dá um passo a mais na nossa espiritualidade e da nossa concepção de Deus. Porque muitas vezes a gente cria um Deus ao nosso bel prazer, né? Aquele Deus que eu crio na minha cabeça, né? De vez em quando pessoas que falam assim, eu já tenho o meu Deus, não é? São pessoas que estão dizendo que não, que elas mesmas já criaram, né, um modelo de Deus. Mas onde está Deus? Deus está na sua revelação. Não tem outra forma de conhecer a Deus senão a sua palavra. A palavra de Deus, né, o ensinamento do Senhor vai nos dar esse conhecimento das coisas espirituais. E também conhecimento das coisas humanas. A Sagrada Escritura não passa só coisas espirituais, mas também ela dá regras, ela dá limites humanos. É interessante quando você vai lá no livro do Êxodo, que a gente vai falar sobre o livro da lei, lá eles falam, né, que deve ser feito em relacionamento com o vizinho, com a criação do vizinho, os limites que a gente tem que ter. Então a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela vem para isso também, né? É a nossa forma estrutural de ser. Como que eu me relaciono no meu casamento? Como eu devo me relacionar com meus filhos? Como deve ser a relação dos filhos com os pais? Só que isso só vamos saber quando conhecemos. Por isso que a igreja é para nós a escola. A escola que nos ensina. Começamos o ensino com os pais católicos, né? Por isso quando os pais casam, recebem o sacramento do matrimônio, eles recebem um dom de ensinar. Lá no dia, o rito do matrimônio, o que é que fala? Prometes amor, respeito um ao outro, sim, né? Até que a morte separe, sim. E no momento do juramento tem uma passagem que fala assim, né? Prometes educar vossos filhos, aceitar os filhos que Deus vos deu e educá-los na lei de Cristo e da igreja? Prometo, olha aí. Neste momento, os pais, no dia do matrimônio, recebem, né, esse mandato, esse conhecimento de que eles precisam educar os vossos filhos na lei de Cristo, na sua palavra e no ensinamento da sua igreja, porque Cristo morreu por sua igreja. Veja que Jesus é contra a ignorância. Outra passagem lá na hora do Calvário, Jesus está lá, o que é que Jesus fala? Na hora da cruz. Jesus diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Quer dizer, são ignorantes. Não conhecem. Porque senão não estaria crucificando o Filho de Deus. A falta do conhecimento nos faz ter atos, né, desumanos. A falta do conhecimento a gente age só pelos instintos. É lógico que a gente tem vontade de brigar, tem vontade de responder, mas será que essa é a melhor coisa a fazer? E aí entra o ensinamento, aquilo que a gente aprende desde criança, que tem um Pai no céu, não matarás, não roubarás, não levantará falso testemunho, porque tem uma consequência sobre aquilo que a gente faz. Então, a gente só vai entender isso quando a gente conhece. A verdade vai nos dar, né, padrões éticos, morais.
O conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, vai nos tornar pessoas mais inteiras, pessoas não egoístas, pessoas mais envolvidas com uma comunhão da existência. Nós unidos a Deus, unidos aos irmãos e unidos à natureza. Quando a gente não conhece, a gente vai dizer o quê? Para que serve isso? Lógico. Porque a falta do conhecimento é ignorância. Quando a gente conhece o que é uma missa, quando a gente conhece o que é a Eucaristia, a gente ama Jesus na hóstia santa. É o conhecimento da palavra. Mas se a gente não sabe nem dizer o que a gente comunga, isso é ignorância. A pessoa precisa evoluir no conhecimento da verdade das coisas de Deus, né? De repente a pessoa fala da hóstia, fala, é aquele... O que vocês dão? Não sabe nem o nome. Nem o nome do que se trata. Então isso é o quê? É ignorância. Mas esse irmão, essa irmã precisa ser ensinado. Por isso que nós temos a catequese, porque a gente coloca nossos filhos na catequese. Para que eles conheçam as verdades da palavra de Deus, conheçam o caminho, para que não sejam ignorantes. Para que E você vê, um cristão consciente, ele não muda de religião. Ele continua até o fim, porque ele sabe que ele está na verdade. Ele conhece a verdade da palavra de Deus. Ele conhece no que ele foi batizado. E com isso ele é uma pessoa muito mais estruturada. Agora as pessoas que não conhecem a verdade, então qualquer coisa que fala para elas, né? Qualquer grito que dá ali, elas correm. Qualquer raio que cai ali, já corre para lá, né? Olha. Então, obra de misericórdia é também ensinar os ignorantes. Tomara que a gente consiga, né? Valorize o ensinamento, a catequese, valorize o estudo da Bíblia, o ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Você tem um catecismo em casa? Tenha, aproveite, baixe lá na internet, tem um catecismo. Saiba a sua fé, saiba as coisas, porque você conhecendo a sua fé, com certeza você vai ser mais bem estruturado e será feliz. Tomara que você consiga. E você ajude também aqueles que Deus colocar no seu caminho, para que eles conheçam a verdade. Gostaria também de lembrar, né, querido filho amado que está me acompanhando neste momento, que amanhã, né, nossa direção espiritual, né, nosso mais um e-mail eu vou estar lendo aqui para vocês, né? Lembrando também que o e-mail de amanhã, né, está relacionado a um tema, né, que é para tudo há um tempo. Então amanhã eu vou ler para você mais um e-mail que foi mandado. Nós vamos participar às 8 horas da noite com o nosso programa Falando ao Coração. E ontem, né, teve a nossa Santa Missa da Esperança, eu acabei não falando, né, sobre a palavra de motivação. Qual que é a palavra de motivação para essa semana? Será seguir em frente, né? Seguir em frente. Vamos seguir em frente? Tomara que você consiga também sempre renovar a sua esperança no conhecimento de Deus, né? Fique em paz essa noite e que a força do alto sempre te acompanhe, agora e para sempre. Jesus misericordioso, eu confio em vós.